Há algo acontecendo nos bastidores que não está sendo dito com todas as letras. E não é no Brasil, é fora dele. Fontes com trânsito em Washington afirmam que o cenário envolvendo Eduardo Bolsonaro mudou de forma silenciosa, mas profunda. Não se trata mais apenas de discursos, entrevistas ou articulações políticas. Trata-se agora de status migratório, de pressão diplomática e de um jogo maior, onde nomes começam a ser colocados sobre a mesa como parte de um pacote. Essas mesmas fontes indicam que Eduardo pode perder o visto e, a partir disso, passar à condição de irregular nos Estados Unidos. Um movimento que, se confirmado, não ocorre por acaso, e muito menos de forma isolada. O ponto central é este. Nos bastidores, cresce a leitura de que a situação de Eduardo Bolsonaro está sendo tratada como ativo de negociação, não por autoridades formais falando em público, mas por canais paralelos, onde acordos reais costumam ser costurados. E aqui entra um elemento ainda mais sensível. Segundo essas informações, a entrega política de Eduardo Bolsonaro faria parte de um pacote mais amplo de acomodação entre o governo brasileiro e o entorno de Donald Trump. Um pacote que envolveria gestos recíprocos, redução de atritos e, sobretudo, o encerramento de conflitos que hoje causam desgaste institucional dos dois lados. Isso explicaria por que o discurso mudou, por que o tom esfriou e por que certos movimentos começaram a acontecer ao mesmo tempo, tanto em Brasília quanto fora do país. Quando a política entra no campo da diplomacia real, personagens deixam de ser símbolos e passam a ser peças. E Eduardo Bolsonaro, ao que tudo indica, entrou nesse tabuleiro. Enquanto esse movimento silencioso acontece fora do Brasil, dentro do país, uma outra peça começou a se mover. E ela ajuda a explicar por que Washington entrou no jogo. O caso envolvendo Alexandre de Moraes e o Banco Master não é apenas mais uma denúncia grave. Ele funciona como gatilho sistêmico. É o tipo de escândalo que não fica contido em redes sociais, nem restrito à oposição. Ele atravessa instituições, chega à imprensa tradicional e começa a gerar um efeito que o sistema teme mais do que protesto: perda de legitimidade. As revelações de que Moraes teria pressionado o presidente do Banco Central em favor de um banco privado, justamente no período em que o escritório ligado à sua família mantinha um contrato milionário com essa instituição, produziram algo raro no Brasil recente: silêncio constrangido nos bastidores do poder. Não se trata aqui de opinião política, trata-se de conflito de interesses, de possível abuso de função e de um desgaste que ultrapassa qualquer disputa ideológica. Quando esse tipo de informação vem à tona, o problema deixa de ser narrativa e passa a ser risco institucional. E é exatamente nesse ponto que a reação do sistema começa a mudar. Porque não foi um blog obscuro que trouxe o caso à luz. Foi jornal grande. Foi colunista com credibilidade acumulada. Foi gente que até ontem tratava Moraes como pilar da democracia e agora passa a falar em crise de confiança. Esse detalhe é essencial para entender o que está acontecendo agora. Quando a blindagem começa a rachar por dentro, o sistema não dobra a aposta indefinidamente. Ele procura reduzir danos, redistribuir pesos, cortar elos problemáticos e, se necessário, sacrificar peças para preservar o tabuleiro como um todo. É nesse contexto que a pressão internacional começa a fazer sentido. O Brasil passa a ser visto como um ambiente instável juridicamente. Um país onde decisões sensíveis se misturam com interesses privados. Isso gera ruído fora do país, especialmente nos Estados Unidos, onde instituições financeiras, setores políticos e diplomáticos observam tudo com lupa. E quando o risco aumenta, a lógica muda. Alguém precisa pagar a conta. É nesse ambiente que figuras politicamente expostas, com trânsito internacional e peso simbólico,
como Eduardo Bolsonaro, deixam de ser apenas vozes incômodas e passam a ser tratadas como variáveis de ajuste. Nada disso acontece por acaso. Nada disso acontece isoladamente. Há um ponto específico em que o sistema percebe que a contenção falhou. Esse ponto não é a oposição, não é a direita, não são as redes sociais. É quando a imprensa tradicional começa a mudar o vocabulário. O momento em que um jornalista historicamente alinhado ao establishment, integrante do conselho editorial do maior grupo de comunicação do país, passa a usar a palavra impeachment para se referir a um ministro do Supremo não é retórico, é simbólico, é um aviso interno. Quando Merval Pereira fala em perda de credibilidade, em crise institucional e na necessidade de um limite, ele não está falando apenas para o público, ele está falando para dentro do sistema, para políticos, magistrados, empresários e diplomatas que leem esses sinais como o que eles realmente são: autorização para reposicionamento. Até ontem, qualquer menção à responsabilização de Alexandre de Moraes era tratada como extremismo. Pessoas foram investigadas, censuradas e punidas por dizer muito menos do que isso. De repente, o mesmo discurso passa a ser vocalizado em microfones respeitáveis, sem reação imediata do aparato repressivo. Isso não acontece porque houve um súbito surto de coragem moral. Acontece porque o custo de sustentar tudo ficou alto demais. O caso: Banco Master rompeu uma linha sensível. Ele introduziu a suspeita de que decisões institucionais podem ter sido contaminadas por interesses privados diretos. Esse tipo de suspeita não se resolve com nota oficial, nem com silêncio estratégico. Ela corrói confiança. E confiança é o único ativo que mantém um poder excepcional funcionando. Quando a Globo muda o tom, o sistema começa a recalcular. Quando a Globo abre espaço para impeachment, o sistema começa a se proteger. E proteger o sistema, nesse momento, não significa salvar todos. Significa escolher quem pode ser preservado e quem pode ser descartado sem colapsar o conjunto. É aqui que os movimentos externos voltam a ganhar importância. Porque, ao mesmo tempo em que a blindagem interna começa a falhar, o Brasil precisa reduzir ruídos internacionais. Precisa sinalizar previsibilidade, controle e capacidade de gestão de crise. E, nessas horas, nomes politicamente expostos no exterior se tornam um problema adicional. Eduardo Bolsonaro, com trânsito nos Estados Unidos, discurso duro e acesso a setores alinhados a Trump, passa a ser visto não como um ativo, mas como um fator de instabilidade. E o sistema, quando decide reduzir instabilidade, não age por discursos, age por acordos. Nos Estados Unidos, nada relevante na política acontece por improviso. Quando decisões começam a amadurecer, elas aparecem primeiro como sinais indiretos, vazamentos controlados, mudanças de postura, silêncio, onde antes havia tolerância. É exatamente isso que fontes em Washington descrevem agora em relação a Eduardo Bolsonaro. Segundo essas informações, a possibilidade de perda do visto entrou no radar. E aqui é importante esclarecer tecnicamente o que isso significa, porque o debate costuma ser contaminado por confusão, muitas vezes proposital. Perder o visto não é extradição, não é deportação automática, é algo mais simples, e justamente por isso, mais eficiente. Sem visto válido, o indivíduo passa à condição de irregular. A partir daí, qualquer movimento passa a depender exclusivamente da vontade do governo americano. Não há processo judicial complexo. Não há longa tramitação. Há apenas decisão administrativa. E é por isso que esse instrumento é tão usado em contextos políticos sensíveis. As mesmas fontes apontam que essa possibilidade não surgiu do nada. Ela aparece vinculada a conversas mais amplas, envolvendo a necessidade de redução de atritos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos, num momento delicado para ambos os governos. É aqui que entra a ideia do pacote. Não um acordo formal, assinado ou anunciado, mas um conjunto de gestos coordenados.
Lula precisa sinalizar controle interno. Trump precisa evitar desgaste desnecessário com governos estrangeiros enquanto reorganiza seu próprio tabuleiro político. Nesse tipo de ambiente, figuras como Eduardo Bolsonaro se tornam negociáveis, não por culpa jurídica comprovada, mas por conveniência estratégica. E isso explica por que o discurso muda, porque a proteção informal começa a enfraquecer, e por que a permanência dele nos Estados Unidos passa a ser tratada como problema, não como direito adquirido. Quando a política entra nesse estágio, não se discute justiça ou injustiça, discute-se custo. E segundo essas leituras de bastidor, o custo de manter Eduardo Bolsonaro ativo, livre e vocal em solo americano passou a ser considerado alto demais. Para entender o que está sendo montado, é preciso observar como o sistema trata casos semelhantes de forma diferente. E a comparação entre Ramagem e Eduardo Bolsonaro é didática. No caso de Ramagem, a leitura predominante nos bastidores sempre foi a da deportação, não da extradição. Um caminho mais rápido, administrativo, tecnicamente justificável pela situação documental e que evita desgaste diplomático prolongado. É o tipo de solução que resolve o problema sem criar manchetes explosivas fora do país. Já o caso de Eduardo Bolsonaro segue outra lógica. Eduardo deixou o Brasil quando não era investigado, com documentos regulares, trânsito político ativo e respaldo internacional. Por isso, a estratégia não poderia ser a mesma. Não haveria base imediata para uma ação abrupta sem gerar ruído excessivo. É exatamente aí que entra a alternativa do visto. Retirar o visto não exige espetáculo, não exige acusação formal pública, não exige decisão judicial ruidosa. É um gesto silencioso, frio, técnico e devastador do ponto de vista prático. Essa diferença de tratamento revela algo maior. O sistema não age por critérios uniformes, mas por conveniência. Cada peça recebe a solução que melhor se encaixa no arranjo político do momento. E o momento agora é de contenção. Contenção de crise interna, com o desgaste de morais avançando. Contenção de crise externa, com o Brasil sob observação crescente. Contenção de discurso, com a necessidade de reduzir vozes que amplificam conflitos fora do país. Nesse cenário, Eduardo Bolsonaro passa a ocupar um lugar desconfortável. Não é o alvo principal, mas é um elemento que precisa ser neutralizado para que acordos maiores avancem sem atrito. E quando o sistema escolhe neutralizar alguém, ele não faz isso de forma explícita. Ele cria as condições para que a própria realidade empurre a pessoa para fora do jogo. Irregularidade migratória faz exatamente isso. Não prende, não acusa, mas limita, isola e desgasta. É o tipo de solução que o sistema prefere quando quer resolver um problema sem transformá-lo em mártir imediato. Nada do que foi dito aqui você verá explicado dessa forma na mídia tradicional. Não porque falte informação, mas porque falta liberdade para conectar os pontos. O que está em jogo não é apenas um nome, um visto ou um cargo. É um rearranjo silencioso de poder, feito longe das câmeras, onde peças são sacrificadas para preservar o tabuleiro. O caso Moraes, a mudança de tom da Globo, os sinais vindos de Washington e a situação de Eduardo Bolsonaro não são fatos soltos. São movimentos coordenados, típicos de momentos em que o sistema tenta sobreviver ao próprio excesso. Aqui, a análise não vem pronta, mastigada ou autorizada. Aqui, você recebe leitura de bastidor, aquilo que não passa no telejornal, não vira editorial e não aparece em manchete patrocinada. Se você ainda está aqui, é porque entende uma coisa. Quando todos se calam ao mesmo tempo, alguém precisa falar. O direito à verdade existe para isso, para ser a última trincheira da leitura livre, enquanto ainda é possível dizer o que está acontecendo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, fortaleça o canal e continue aqui, porque quando essa história virar versão oficial,
Você já vai saber há muito tempo como tudo começou.